Olá, amigos! Sejam bem-vindos. Mais um Pode Mais para você, aquele podcast que você já conhece, eclético, diria, né? Que fala de vários assuntos, desde saúde, educação, futebol, esporte e outros temas que são muito relevantes para a nossa sociedade. E hoje eu tenho mais uma vez o prazer de receber dois convidados muito especiais para um tema também extremamente relevante que tem uma correlação com um evento extremamente relevante que vai acontecer aqui em setembro. Vou apresentá-los, Dr. Ronaldo Silva, muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo, mais uma vez estar aqui com você. Muito obrigado a você. E o Roger Matheus de Souza, ele que representa a G Immigration. Nós vamos explicar o que é a AG Immigration ao longo do nosso podcast. Está começando a partir de agora. Então vamos lá, começando o nosso Pode Mais, com dois convidados muito especiais, como eu já citei anteriormente. Eles vão falar de vários temas aqui relevantes. Eu vou começar pelo Roger, que o Ronaldo vai falar depois do Crop, que vem aí com 25 anos. Aliás, a produção vai pôr agora pra gente aqui aquele teaser bonitinho do Crop, pra gente mostrar o que é o Crop. Na tela para você, o Crop completando 25 anos. Não é? Meu caro Dr. Ronaldo, vou pedir para você fazer um- uma breve apresentação, um resumo do que vai ser o novo Crop, né? A sua nova edição, melhor dizendo, para depois a gente abordar o Roger, porque umas coisas estão ligadas às outras, né? Então, como introdução, o que será o 25 anos do Crop aqui no Multiplan Hall? Legal, Igor, obrigado, viu? Inclusive eu já vou falar fazendo um convite para você, cropiano, ou você que vai se tornar um cropiano. 11 e 12 de setembro, agora de 24, no Multiplan House, Ribeirão Shopping, Ribeirão Preto, nós teremos 25 anos do CROP, esse congresso de reabilitação oral, periodontia e implantodontia, que já abraçou essa causa da ciência, da tecnologia, da inovação, com mais de 40 empresas de uma feira tecnológica maravilhosa, com mais de 45 ministradores nível internacional. E aqui nós estamos para apresentar para vocês algumas das novidades. Então, Igor, estou para falar que esse vai ser o melhor crop da história. Não tenho dúvida disso. Principalmente porque não só o conteúdo do Crop, mas pelas pessoas que estarão lá, pelos estantes que você pretende montar, pelas apresentações, pelo show que você vai contar um dia para mim, antes de revelar para todo mundo que eu faço questão de Seu primeiro. exclusividade, isso é o egoísmo de jornalista. Então acostume-se com isso. Por que eu pedi essa apresentação inicial de você? Porque o Crop é muito conhecido, vamos falar dele ao longo do podcast, mas a presença do Roger aqui conosco, ela tem uma relação muito próxima com isso, né? Então, Sim. Roger, seja bem-vindo aqui ao nosso Pode Mais e nos conte, né? Você, como representante da AG Immigration, qual o seu papel nesse mega evento? Legal. Igor, primeiramente, muito obrigado aqui Obrigado a pelo, você. pelo convite. Doutor Ronaldo, muito obrigado também Seja bem-vindo. por estar aqui hoje batendo esse papo. E é uma honra para mim, tá? Sim. Representar a G Immigration junto com vocês.
E a gente já vai contar aqui alguns spoilers, certo, Ronaldo? Pode falar à vontade É. o que é immigration, pode contar tudo. Perfeito. Bom, vamos lá. Eu sou um especialista em imigração. A G-Immigration é uma empresa com sede em Washington, nos Estados Unidos. Nós somos, hoje, um escritório de imigração focado em Green Card. Então, focado na prestação de serviços advocatícios para quem? Pessoas, famílias, empresas que buscam fazer negócio nos Estados Unidos. Pessoas que buscam migrar para os Estados Unidos. E por quê, né? Por que que a gente está aqui, nós três juntos? Hoje existe uma demanda gigantesca de profissionais qualificados nos Estados Unidos e numa conversa que nós tivemos, foi mais ou menos quando, Ronaldo? Já tem, acho que... Deixa eu pensar aqui, nós estamos há um ano atrás, provavelmente, conversamos sobre isso. A gente tem um link, porque meu filho mora nos Estados Unidos, Sim. então eu estou sempre nessa iminência de querer ir para os Estados Unidos por várias razões. Principalmente para passear também, que eu sei. A Você visitá-lo é gosta. muito importante, né? Sim, mas sabe, há e negócios essa também, questão claro. dos Estados Unidos, assim, é fascinante, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer o Roger em meados do ano passado, a gente vem conversando sobre isso, propus a ele estar conosco, compor a grade das empresas do próprio, exatamente para fazer os dentistas, né? E eu também sou dentista, então Sim, posso dizer sim. isso de carteirinha, a gente possa enxergar um pouquinho a odontologia fora da caixa, não é verdade? E a empresa do Roger é uma empresa muito conceituada, a gente já tinha algumas experiências com algumas empresas que já foram apresentadas a mim, então prontamente a gente quis convidá-lo para fazer parte desse time. Sabe o que me impressionou quando o Roger me trouxe um dado aqui? Você já tinha dado, mas não em números, né? E o Roger é um cara que também é um estatístico, com certeza, que trabalha com números, né? Ele me trouxe um dado aqui que me chamou muita atenção por se tratar de um país desenvolvido, né? 200 a cada 60 mil, né? A demanda nos Estados Unidos da América, né? Diferentemente do Brasil, 60 É, um número bem menor, né? Explica pra gente, isso, Roger. claro, é o contrário, né? É o Hoje, contrário? isso é o Ah, contrário. Então, sim, assim, Brasil maior. Sim, sim, isso é. inverti aqui. Hoje nos Estados Unidos existem aproximadamente 60 profissionais na área de odontologia A cada a mil. cada 100 mil 100 mil, cada habitantes, 100 mil, né? tá. Então a OMS, que é o órgão mundial da Sim, saúde, exige aproximadamente 40, tá. tá? Quando a gente olha como que está o Brasil nesse cenário, Estamos bem né? acima. E aí até o Dr. Ronaldo aqui ajudou com a gente e trouxe essa atualização, que é fácil a gente identificar pelas pessoas que pagam o Conselho Federal de Odontologia, Sim, tá? sim. Hoje existe mais de 400 mil. Por isso que eu brinquei com números, porque vocês têm esses dados, tá? Perfeito. É importante dizer o seguinte: o órgão regularizador da profissão é o Conselho Federal de Odontologia. Hoje, 416 mil dentistas são inscritos nesse órgão. 416 mil brasileiros. Ou no Brasileiros. Brasil. Tá, Brasileiros. Tá, O que é brasileiro. um conselho federal. tá, sim, Mas sim. o que se passa que é muito importante e relevante, e aqui os dentistas sabem disso, né? A gente se forma já com essas informações, é que enquanto a Organização Mundial de Saúde comenta em 40 dentistas por 100 mil habitantes, então imagina uma cidade com 100 mil habitantes e ter 40 dentistas. Seria um sonho nosso, dentista. Fala a verdade, pessoal. Mas o que se passa é que nos Estados Unidos falam em 60 profissionais por 100 mil, e aqui nós estamos falando com mais de 250 profissionais por 100 mil, e eu vou te dizer, isso também é um fake de informação no Brasil, porque é muito mais que isso. Se pegar uma cidade como Ribeirão Preto, nós temos uma média de 5 mil dentistas na cidade de Ribeirão Preto. Que é acima da média nacional se fizéssemos uma proporção. Muito acima. Mas a Califórnia brasileira, chega de passagem. Não fala Preto, essa expressão, porque eu acho meio. Já virou pejorativa. Ribeirão é pujante na saúde, prefiro falar isso. Nós não tenha somos dúvida. pujantes, Saúde né? e educação nós Não, somos em muito geral, fortes, né? em geral, né? Saúde bucal, saúde mas HC e tal, mas. não podemos também subestimar Ribeirão Preto na sua capacidade. Não, do né? agro, outras coisas Exato. mais, claro. É uma renda per capita muito alta. Altíssimo. Eu tô para te falar que o problema está na Califórnia, não está aqui. Quando inventaram que aqui era Califórnia, trouxe problemas, né? Exatamente. Porque houve muita gente que veio para cá buscando o sonho Imigração, americano, o sonho americano, mas no interior de São Paulo, mas isso é outro assunto. Agora né? você consegue ver o exemplo. O exemplo da Califórnia não está tão bom assim, mas nosso aqui em Ribeirão Preto, estou para te falar, voltando à parte odontológica,
É um celeiro de dentistas, né? Porque Sim. aqui estão excelentes dentistas, uma capacidade enorme de a gente cuidar da nossa população, das pessoas que também nos buscam fora de Ribeirão para o tratamento odontológico. Mas a gente percebe que o estado de São Paulo tem uma superlotação de dentistas, então essa questão da Organização Mundial de Saúde, 40 para 100 mil, é um sonho. Sim. E aonde vai se encontrar isso? Aqui nós estamos exatamente abordando essa questão, né? O apelo, a dor de um país desenvolvido, como você citou, Estados Unidos, buscando, né, relevantes mão de obra na área de saúde bucal. E olha que legal esse contraste bom. O Brasil é hoje Mão de considerado obra qualificada. mão de obra. A odontologia brasileira hoje é uma das maiores do É mundo. um dos nossos orgulhos, né, É, cara? exatamente. Nós temos tanta coisa boa aqui que não é dita e que nós somos referência. E a gente só fala das nossas mazelas. Vamos falar de coisa boa Lógico. também. Quando eu estou em algum evento nos Estados Unidos, isso foi durante a minha carreira, praticamente 25, 30 anos indo aos Estados Unidos para buscar tecnologia de ponta, etc., que hoje em dia a gente encontra bastante aqui, está mais facilitado. Mas quando a gente falava que nós éramos brasileiros, eles olhavam pra gente. Tá. Agora, quando falavam que era brasileiro, dentista, eles sorriam pra gente. Sim, mas não sorriu com a nossa beleza de sorriso. Alguns, né? Claro. O brasileiro ele tem essa exigência estética. E a gente tem que estar apto para atender. É Ao uma contrário da Europa, dos Estados Sim. Unidos, da Inglaterra. Eu falei eles da não Rússia têm isso. aqui, que eu Exato. conheci, literalmente, fui lá no Cazaquistão. A preocupação com estética, eu via meninas lindas. Aí a hora que ela abria a boca, você falava, poxa, mas por que ela não cuida da boca? Olha que rosto lindo. Não precisava nem pôr faceta, bastava tratar aquele dente, um Uhum. clareamento e tal. Pessoas lindas, mas a gente vê que é cultural também, não é, cultural. Ronaldo? É cultural. Aqui O não- tabagismo na Rússia antiga, União Soviética, é algo, assim, absurdo. Isso causa impacto, Muito, né, então? muito grande. Não, o Brasil, esse conceito, né, da odontologia, hoje tá uma crescente. Se não bastasse, o brasileiro ele tem esse gosto pela estética, pelo sorriso. O Brasil tem vários motivos para chorar, mas tem inúmeros motivos para sorrir. Depois do podcast Vamos nós vamos apostar. conversar sobre esse negócio de estética aí. Nós temos um papo sério, viu, doutor Ronaldo? Vamos apostar nessa questão. E a odontologia agora também é facial, né? Sim. Então, veja, Orofacial. orofacial, então Orofacial. boca e face. Mas então, nós queremos enfatizar, eu e o Roger aqui, e isso nós estamos aqui enfatizando já neste momento, porque queremos deixar esse canal aberto, e eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. Não, eu estou sempre no à sua Pode Mais. disposição. E dizer que você, né, que é recém-formado, ou que já está com um período de formatura, ou até mesmo que é master, como eu, se já estamos há anos na profissão, mas busca um caminho, uma luz diferente. Porque às vezes seu filho está nos Estados Unidos, você tem um parente nos Estados Unidos, você tem um sonho dos Estados Unidos, ou você deseja ter uma guinada, uma mudança de planos na sua vida. Que seria sua vida sair daqui familiar. para ir para lá também. Né? Eu acho que é uma oportunidade, porque o que faz com que a gente não faça isso? A falta de orientação. Por isso que eu quero que o Roger, a partir de agora, Roger, explique pra gente, assim, detalhadamente, pode ser em alguns fragmentos, o que é o seu trabalho especificamente? É um trabalho facilitador para que essa pessoa tenha o green card ou outra facilidade de entrada, né? Oficial, né? Que não seja coiote, né? Sim, Pra gente quebrar aqui o protocolo, brincar um pouquinho claro. e tal. Mas assim, o que você faz como trabalho, quais são os pré-requisitos e qual o tempo, qual o custo e qual o benefício? Maravilha. Obrigado, Igor. Bom, vamos lá. Hoje, tá? Como o Dr. Ronaldo colocou, os Estados Unidos depende de mão de obra qualificada. Os Estados Unidos é um país de imigrantes. Sim, Tá? Então, a maior, fronteira com o México, a maior aquela loucura população toda. de imigrantes Sim. hoje no mundo está lá nos Estados Unidos. Ah, mas existem meios, né? Você brincou aqui de coiote, de fato, falei, tá, sim, Igor? sim. Mas de fato isso é uma realidade muito grande. Sim. E o meu dia a dia é o quê? A população latina é enorme nos Estados Unidos. Sim. E o meu dia a dia é o quê? Eu me conecto com pessoas, as pessoas entram no site da G-Immigration ou pelo Instagram. Qual que é o site da AG Immigration? AG Immigration, Immigration com 2 M's, Sim. ponto .law, law de lei, né? LAW.
LAW. Então repete para o nosso GC aqui colocar, nosso Isso. competente Rafael. Isso, então o é nosso produtor aqui. www.agimmigration.law, tá? O law é LO. L-A-W. Ah, tá. Law. Sei o law, assim. Law de lei, né? Sei. Exatamente, tá? E nós somos nós somos uma law firm, né? Então nós Law somos um firm, escritório advocatício com sede em Washington, especializados em imigração, principalmente para pessoas e famílias que buscam uma residência permanente no país. Não só de odontologia. Não só de Exato, odontologia, isso é importante tá? pontuar. Então, Muito importante. para todos os profissionais. Então, claro que aqui a gente está num contexto, a gente veio aqui hoje Falar do crop, compartilhar um nicho, né? essa parceria, inclusive com o Crop. A gente vai estar muito Que feliz legal você tá lá. em estar lá em setembro, junto com o Dr. Ronaldo, junto com todos os outros parceiros, compartilhando informação. Acho que esse é o grande ponto. Ô, Roger, você vai ter uma equipe com você nesse stand ou você será o único a atender as pessoas? Ou você terá uma equipe já? A pessoa que for lá no stand, ela poderá sair de lá já. Poxa, já dei mais do que meio caminho andado. Esse Roger aqui é bom demais, ele já me mostrou o caminho das pedras. Eu sou dentista, eu quero fazer doutorado lá em Washington, no Texas, não sei aonde. Mas, poxa, saí daqui no Crop e de repente já tô quase pronto para ir para Para os Estados Unidos, do né? Norte. É isso, né? É isso. É isso Exatamente. A gente vai ter um stand lá Tá. com um time da AG, especialistas em imigração como eu, e a gente vai ter lá entrevistas. Então, se você, profissional, que vai estar lá no Crop, procure o nosso stand. A gente vai fazer. Existem, tá, Igor? Critério de elegibilidade. Sim, elegibilidade. Sim. Tá? Então, assim, é muito importante que as pessoas que buscam esse caminho para os Estados Unidos procurem uma empresa que de fato tenha conhecimento, procurem que dê profissionais. os requisitos, né? Exatamente. Fala, não adianta você chegar aqui e falar, sou dentista, quero trabalhar nos Estados Unidos. Isso. Você vai fazer uma triagem, não sei se a palavra é correta, mas Sim. olha, deixa eu ver aqui. Não, você preenche os pré-requisitos. Eu Perfeito. vou facilitar para você com a minha expertise. É isso, né? Isso, a gente, tá? Os Estados Unidos possui as leis de imigração. Sim. Hoje possui mais de 180 tipos de vistos. E ela, cada estado tem uma, né? Ou não? As leis de imigração são leis federais, São tá? federais, assim, são Então, segmentadas, né? quando Tá. você faz um processo imigratório, você faz um processo para você morar em qualquer estado Dos Estados Unidos. dos Estados Unidos. Diferente de um profissional, um exemplo de odontologia, Sim. que vai validar um seu diploma, que vai buscar uma certificação. Esse sim precisa conhecer as leis de cada estado, tá? Correto. Então, são algumas diferenças. Mas voltando aqui nos critérios de elegibilidade. Então, assim, nesse bate-papo, lá no stand, a gente vai conseguir bater esse papo com você, entender o seu histórico acadêmico, entender as suas conquistas profissionais. Sim. Só para vocês entenderem um critério básico, tá? Dá um exemplo, então. Isso. Se você tem um bacharelado, Certo. tá? Pelo menos um bacharelado. Que é o primeiro nível da formação acadêmica. Isso. Tá? Para quem não sabe. Tá? Perfeito. E pelo menos 5 anos de experiência atuando na área, você tem grande chance já de ser elegível como bacharel? Como bacharel. Não precisa ser doutor, mestre. Não precisa. Dr. Ronaldo aqui tá num outro nível, né? Chega na janelinha do avião com a bandeirinha do crop lá. Né? Esse maluco é o Dr. Ronaldo. Põe o tapete aqui na American Airlines, que ele vai entrar aqui e nem pede visto. Amém, só meus fala, amigos. vai Corinthians, que ele passa aqui no... Meus amigos, amém. Por quê? Porque, assim, existem vários tipos. Então, assim, existe um visto, um exemplo, tá? Com o perfil com o Dr. Ronaldo, que é um visto chamado EB1. Sim. Esse é um visto, tá? Que, inclusive, os profissionais conseguem chegar de forma mais rápida nos Estados Unidos, mas são para profissionais altamente qualificados, como o Dr. Ronaldo aqui. Tá falando de um profissional com mestrado, com doutorado, com mais de 20 anos. Com uma escola de formação de doutores. Presente em mídias. Então, assim, tem alguns critérios que quando eu conversei com o Ronaldo, eu falei, olha, Ronaldo, esse cara aqui é o cara. Você tem um excelente perfil. Você passa rápido. E se você quiser entrar com o seu pleito migratório... Mas você sabe, Roger, ele já sabia que ele passava. Né? Ele sabe da competência dele, eu não sou puxa-saco, ele me conhece, a gente tem uma amizade recente, mas muito boa, muito salutar, e ela casou muito rápido,
e eu conheço a competência dele em loco, porque eu faço lá meu tratamento. Então, o Ronaldo é um caso à parte pela competência e pelas conquistas, pelo estudo. Não foi, caiu no colo dele, né? Não, Mas absolutamente. outros também podem ter isso com bacharel e com outros Isso. avanços, né? Isso é, isso é muito legal você trazer nesse ponto, porque o brasileiro, ele tem um pouco dessa síndrome do vira-lata, né? Sim, será que eu passo sendo bacharel? Isso, será que eu passo? Será que eu sou tudo isso? É, tem um ponto que você precisa ter uma importância nacional, mas o que eu vou fazer? Então, assim, hoje, menos de 40% da população dos Estados Unidos não tem um curso superior. Por quê? Sim. Porque o país, tá? Existem outros meios de vida que não esse caminho que é muito. O antigo sonho americano permitia que ele não fosse um cara que se dedicasse a ser um grande dentista, um grande engenheiro. Claro que lá tem, mas o sonho americano de trabalhar em outras áreas permitia ele adiar essas especializações, E não é permite isso? até hoje, Estou né? errado ou estou correto? Não, Não, tá certo. tá corretíssimo. Então, assim, hoje, um jovem que chega, que finaliza o seu ensino médio, tá? Ele existem caminhos, ele vai Tá. ter a mesma, talvez, muito parecido a qualidade de vida que um estudante que seguiu um caminho do ensino superior. Sim, sim. Diferente um pouco da nossa realidade aqui Sim. do Brasil, tá? Por exemplo, desculpa interrompê-lo, mas assim, o esportista, o Ronaldo é um exemplo, o filho dele, um bom esportista, seja basquete, futebol, beisebol, tal, se ele for um cara bom de esporte, ele já tem um caminho aberto na universidade, em vários níveis, não é isso, Ronaldo? Sim. Seu filho Bom, tem um exemplo disso, né? meu filho foi pra lá com 16 anos, né? Tá com Pô, você queria 24. se livrar do menino mesmo, hein? Cedo. Passou. Mas ninguém mandou jogar Eu bem tô brincando. futebol. Ele é bom mesmo? Ele é bom. Ou é por coisa de pai? Não, Ele ó, joga do quê? ele joga no meio campo. Tá. No primeiro momento que Brucutu, quando ele foi- volante ou meia? Clássico. Ah, clássico. Habilidoso, Ah, habilidoso. Ele não é fácil os Brucutu também, mas tudo Não, bem. porque ele não tem nem físico para ser brucutu, entendeu? O fato, na verdade, um dos pré-requisitos, né, que, claro, que ele foi Sim. difícil para ele, porque o pai, no meu caso, com esse físico todo, né, e ele puxou muito, e eu sempre trabalhei em odontologia e tudo mais, eu nunca fui muito do esporte, para ser bem sincero. Cara, mas a gente na nossa idade está assim, sem barriga, desculpa os carecas, né? Sem barriga e com cabelo já é uma vantagem. Nós vamos perder Mais um ou dia. menos, né, Ronaldo? Mais ou menos. Não, mas a aqui, gente né? dá um gel, esconde aqui e tal. Um dia chegaremos lá. Para quem está ouvindo, não se sinta ofendido, mas ainda temos o privilégio de ter algumas coisas. na aqui verdade, hoje em dia, nos pós-50. eu faço uma brincadeira que só o esporte salva, e com relação aos carecas tem implante capilar, então, na verdade, ninguém tem É problema verdade, mais. tem isso entendeu? também. Hoje Então- tudo se salva. Então, mas o esporte, eu falo para os meus filhos, o esporte salva, porque na verdade eu tive uma sorte muito grande, apesar de não ser um praticante de esporte clássico, eu sempre fiz uma brincadeira, sempre mandei um pouco de bicicleta, muito a cavalo, Uhum. um biribolzinho daqui, um brincar de tênis, mas eu nunca tive uma carreira. Profissionalizado. E nem tive uma carreira assim de Você é um focado. esportista de saúde, de ter a saúde em dia. Exato, não é isso? mais esse sentido, de poder me ajudar no dia a dia do consultório. Ter aquela firmeza, ter De estar aquela bem saúde, e tal, chegar bem. você tá motivado, você tá bem. E bom, e quando meu filho foi para lá, com 15 anos ele foi escolhido ali Qual que é a no faculdade Goni. que está na universidade? Ele tá agora na Pensilvânia, tá em Pittsburgh. Pittsburgh. Ele tá fazendo um mestrado em psicologia do esporte. Ele Olha, formou que em legal. psicologia, ele é psicólogo lá, e tá fazendo esse mestrado. Tá com quantos anos hoje? 24 anos. Olha que novinho, fazendo já. Então, foi com 16, ele está praticamente para 8 anos lá. E essa é uma escola que me deslumbrou estar aqui e tê-lo aqui, o Roger, conosco. Porque, veja, nós estamos falando de bacharel e você, dentista, que está nos escutando e antenou aí, cresceu um pouquinho os olhares, o pensamento sobre isso, é muito mais fácil a pessoa que ainda não está aqui com uma condição privilegiada, se é que ele vai estar numa condição privilegiada, haja vista que nós conhecemos inúmeros dentistas e sabemos que uma média salarial dos dentistas aqui no Brasil está em torno de 5 a 6 mil reais. Isso, estou dizendo porque eu sou um dentista raiz, eu estou há 35 anos formado, e na minha geração, a gente queria ver com quanto tempo o sujeito ganhava 30 mil reais. Tá. 8 anos de formado, 10 anos de formado, mas ele deslumbrava essa possibilidade. Sim. Não, eu tenho meu professor que ganha 100 mil reais. Isso você trazendo em dólar, você vai falar 20 mil dólares.
100 mil reais. Um Umas dólar coisas média de 5 variáveis, mil. né? Chegamos a ter 2, hoje 4,5, né? Mas Então, mas é um bom quero dizer que hoje parâmetro. em dia você conversa com um garoto de 25, garoto, né? Dizendo da profissão, né? Mas para um adulto jovem, e diz assim: você tem essa noção, né? Você imaginaria hoje você ganhar 50 mil reais na sua profissão? Meu Deus, que facilidade. Não é todo mundo que tem esse pensamento, e todo mundo fala assim: imagina, onde você se viu? Se um dia aconteceu Mas os isso, Estados Unidos entendeu? permite isso? Pode responder também, Ronaldo. Claro, perfeito, né? Desculpa interromper, Não, Roger. imagina, isso eu Ronaldo, ia chegar nisso. mas eu queria. Tá. Eu ia chegar Pode responder exatamente os dois nessa simultaneamente aí, situação. tá? Hoje, Diga. né? Então, um clínico geral, não estou nem falando com Tá. um especialista Não- aqui, do- com do- todas os Sim, mestrados sim. e especialidades como Sim, o sim. Dr. Ronaldo, tá? Mas hoje um clínico geral nos Estados Unidos ganha quase 200 mil dólares Meu Deus. por ano. Por ano. A gente está falando aqui de R$ 1 milhão. Isso por conta da falta de profissionais ou pela nossa qualificação que é diferenciada? Tem os dois pontos, tá, Igor? Tá. Então, assim, tem o ponto que faltam profissionais, então a hora, né? Os Estados Unidos tem muita hora homem, né? Então a hora homem desse profissional qualificado é pela falta de demanda, tá? Desculpa, pela falta de profissionais, Sim. tá? Então, assim, ela é muito maior do que no Brasil. E é uma das profissões, tá? Se eu não me engano, é a quarta profissão mais bem valorizada no mercado americano. Até por conta da escassez e também pela qualificação de quem chega lá. Você tem alguns porquês disso, Sim. tá? Hoje, para você se formar nos Estados Unidos, É. tá? Uma escola, né, para você se formar nos Estados Unidos, tem o seu custo relevante. Diferente do Brasil, É tem caro. belas escolas É caro. públicas, não é? É caro. Lá é tudo particular, né, Ronaldo? É. Meu filho, por exemplo, quando foi para lá, antes de buscar ser psicólogo, pensamos em fazer odontologia. Então, a faculdade em torno de 300 mil dólares, a faculdade inteira, nós estamos falando coisa então de 1,5 milhão para se formar. Cara, se uma ambulância lá custa não sei quantos dólares, a saúde nos Estados Unidos é terrível, quer dizer, o cara tem que pagar. E a gente aqui, abrindo um paralelo, né? A gente tem aqui o nosso querido SUS maltratado, mas ainda acolhido, né? Pelo atual governo, por outro. Nós temos um diferencial ainda, né? Sem dúvida. Hoje, em alguns pacientes que eu já atendi de lá para cá, de Chicago, de Nova York, de Los Angeles, eventualmente do Texas, enquanto num tratamento nosso aqui, 15 mil dólares em média, que já não é barato, obviamente, mas Sim, sim. eles chegavam aqui com uma condição de lá 60 mil dólares. 4 vezes maior. E para um jovem isso pesa, né? Entendeu? Mas muito, até para adulto. Porque pensa Não, bem, nos sim, Estados mas para um Unidos, jovem a gente tem uma situação que tem aquela sensação dos Estados Unidos é igual a dinheiro. Os Estados Unidos é igual a oportunidade de trabalho. Então você trabalha, tem muita oportunidade de trabalho e você é bem remunerado pelo que você faz. Haja vista que eles dão muito valor na sua qualificação profissional. Muitas vezes aqui nós estamos no Brasil, um sujeito que tem, eu digo de passagem, posso dizer isso porque eu tenho meu mestrado, eu tenho meu doutorado, eu tenho livro escrito, eu tenho um congresso, eu tenho escola, eu tenho meu nome, há 35 anos na cidade de Ribeirão Preto, numa cidade que tem um poder aquisitivo muito bom, mas a gente sabe que tem que ir lá diariamente na profissão para que você tenha uma qualidade de vida proporcional a tudo que você estudou. Resumindo, Ronaldo, te interromper, que às vezes eu tenho esse hábito de jornalista, meio assim, não perde a chance quando o cara dá um gancho. Você, Ronaldo, com toda a sua expertise, que a gente já falou aqui 1000 vezes, não quero ser repetitivo. Se você estivesse nos Estados Unidos, você teria já quantas Lamborghinis? Não, a pergunta que eu faço é brincando, Com mas... certeza algumas, viu? Não, mas falando sério, eu usei a Lamborghini, que lá é Cristiano, barato. se cuida, Cristiano A Ronaldo. Lamborghini lá é barata, mas assim, traçando um paralelo de carro, né? Talvez não seja o seu sonho. Quantos cavalos você teria lá? Olha, o que eu quero dizer para Porque eu sei você que é você o adora seguinte, cavalo. eu tenho uma experiência com os Estados Unidos, já fui em várias situações, tenho amigos profissionais lá, professores em universidades, e eu digo para você assim, tem um apelo econômico, tem. Sim, com certeza eles estão numa condição de conforto economicamente, uma boa casa, um bom automóvel, viagem, um bom filho na escola, tranquilidade, Segurança, né? segurança, mas eu digo uma coisa que é você não estar em busca incessante do dinheiro, porque aqui é uma coisa assim, complicado, Frenética, né? frenético. Obsessiva.
Eu tenho condições, eu digo isso para os meus alunos, os mentorados, eu tenho condições de resolver problemas de alto nível na minha profissão. Eu trabalho no nível de alta performance. Ah, é, legal. Significa o quê? O que vier até mim, eu tenho condições de diagnosticar e resolver em alta performance. Beleza. Tem duas situações. Quando que chega para mim essa disputa enorme de odontologia aqui? Aqui tem 8 mil dentistas na cidade de Ribeirão Preto. Quando que chega esse cidadão para mim? Quando ele já passou por inúmeros que não conseguiram às vezes resolver, e ele me acha, ele me busca. Ou, por um marketing que eu fiz, o sujeito foi com a minha cara e vai lá no meu consultório. Segundo, quando ele me acha, qual é o poder de compra que ele tem? Entendeu? Em que situação que eu posso realmente cobrar o que o trabalho proporciona que seja cobrado? Então, você precisa se defender de duas coisas muito importantes. Primeiro, o paciente chegar até você em condições de realmente te qualificar economicamente por tudo que você vai oferecer. Comparativamente nos Estados Unidos, as pessoas que têm um poder aquisitivo, e nós sabemos que lá existe uma gama grande que tem um poder aquisitivo, eles chegam até você porque você tem já uma demanda de escassez, desculpa, profissional com escassez, ele vai te achar. Tem uma grande demanda, né? Tem uma grande demanda com um pouco profissional. Ele vai te achar. E ele te achando com mais facilidade, ele vai ter a condição de te repassar o valor do seu trabalho. Então, eu quero dizer para você, não estou qualificando em qualidade de carro, né? Eu sei que É, a só qualidade de brincadeira, vida... né? Assim. Tá bom, vai, 3 hambúrgueres. Mas a qualidade de vida... Tá humilde, tá humilde. Eu Lá falo, é baratinho. eu né? falo assim, Qualidade de vida que importa, pessoal. sim, é o Lógico. poder de compra, né? Hoje, se você comparar, tirando a moeda, mesmo Sim. se você excluir a nossa diferença de moeda, Sim, sim. um profissional que tem X salários no Brasil igual nos Estados Unidos, o poder de compra nos Estados Unidos é muito maior. Eu falo do carro porque eu trabalho com isso, o Ronaldo sabe. A gente sabe lá que uma pessoa de classe média, ele anda de caminhonetona porque é um perfil do cara que tem um carro lá, vender baratinho usado, porque é uma cultura, né, Sim. norte-americana, estadunidense, né? Então, assim, é fácil para esse cara. Mas eu queria, Roger, que você explicasse para o público comum quais são as dificuldades do cidadão comum, não o dentista qualificado, doutorado, com know-how, com abertura, para entrar nos Estados Unidos. O leigo, que não sabe de nada. Boa, excelente pergunta, tá? Primeira coisa, entre em contato com a gente ou busque uma empresa Sim. com referência, onde você consegue. Tem que ter muitos cuidados, eu falo isso, porque se você começar a procurar imigração na internet, daqui a pouco a sua internet, Não, sim, o seu Instagram que bom, só vira isso, tá? Então, assim, procurem referências com quem você está trabalhando. Acho que esse é o primeiro ponto. Depois, entenda os critérios, tá? Certo. Então, hoje, você aqui, a gente está falando de um público na área de odontologia, Específico. tá? Você que tem um bacharel e pelo menos 5 anos de experiência, tá? Você já tem os critérios básicos, mas é só isso que resolve? Não. A gente, nesse bate-papo, numa entrevista para consultar essa elegibilidade, a gente vai checar outros elementos para identificar se você consegue trazer isso como evidência ou não, tá? Quais são as evidências, tá? Seus diplomas, se você trabalha ou se você empreende. Roger, só para quem trabalha em alguma clínica consegue ir para os Estados Unidos? Não, se você é um profissional da área e possui a sua clínica, possui uma empresa e consegue formalizar, você também, tá, pode ser elegível a um green card. E um green card, tá, Igor, quando a gente aplica para um peticionário, você consegue o direito de morar e trabalhar nos Estados Unidos e você pode levar sua família junto, tá? Então, assim, cônjuges e filhos menores de 21 anos automaticamente entra no seu pleito migratório. E na AG, a gente tem um ponto que a gente acredita que o Green Card é mais a ponta do iceberg. E aqui Tá. a gente está com o Dr. Ronaldo como exemplo, né, que é um profissional extremamente qualificado, e existe uma realidade nos Estados Unidos de muitos profissionais que buscam esse caminho, que buscam um Green Card, conseguem esse Green Card, mas chega lá no país, ele não consegue atuar na área de atuação
porque falta informação. Então, assim, a gente tem muitos profissionais da área da saúde, médicos, profissionais da área de odontologia, que estão fazendo outras coisas porque não conseguiu validar o seu diploma, não tem Sim. informação, não conhecem talvez aquele Não consultou uma estado. empresa que poderia ter feito isso para ele previamente, não é isso? Exatamente. Então, um exemplo, você precisa validar o seu diploma para atuar na área de odontologia? Sim, você precisa. Só que existem outras áreas, até que você chegue, tá? Até você conseguir validar, se você já busca esse caminho para os Estados Unidos, você consegue atuar em outras áreas sem essa necessidade. Tá? Então, como um assistente do dentista, por exemplo, que você não precisa dessa validação. E eu vou mais, tá, Igor? Estados, por exemplo, como Nova York e como o Tennessee, nos Sim. Estados Unidos, eles já estão flexibilizando essas certificações para profissionais da área de odontologia, sendo bem específico. Por quê? Porque eles estão vendo que existe uma grande dificuldade e existe um valor também envolvido nisso. Então, assim, está sendo muito comum, de novo, você da área de odontologia, profissionais da área da saúde, procurem informação, entre em contato com a gente para bater um bate-papo, para entender sobre os seus critérios, tá? E a gente vai te dar todo o caminho para seguir essa jornada migratória. Eu vou aproveitar, Ronaldo, interrompendo um Sim. pouquinho a sua fala, depois eu quero que você continue, porque eu quero mostrar um vídeo aqui, resumindo o que o Gabriel já falou pra gente aqui. Vamos pôr na tela para o nosso telespectador aqui do Pode Mais. Já pensou em ter o seu green card para viver e trabalhar nos Estados Unidos? De um lado, temos os Estados Unidos, precisando como nunca de profissionais em diversas áreas. Do outro, tem a AG Immigration, o escritório de advocacia imigratória com o melhor time para tornar seu sonho americano em realidade, com total segurança e de um jeito super legal. Faça sua avaliação gratuita agora mesmo. AG Immigration, seu sonho é logo ali. Eu tô buscando aqui, porque eu não lembro de cor, sei que são mais de 20 estados nos Estados Unidos, né? São quantos? Sim, 50 e alguma. 50, quase errei pela metade aqui, é muita coisa. E uma pluralidade, uma diversidade muito grande, né? E alguns são mais, digamos assim, travam um pouco mais, alguns, como você citou aí, são mais abertos a receber brasileiros. Daria para citar alguns aqui como exemplos. O cara que está nos vendo fala, poxa, ele falou um estado que eu adoraria morar, Sim. né? Poxa, eu vou atrás dele já pensando nesse estado. Elenque alguns, por exemplo. Não todos, Perfeito. claro. Claro. Os queridinhos dos brasileiros, Isso, né? queridinhos, vamos lá. Então, Tirando a Califórnia, os caras querem surfar lá e ver a gente. a Califórnia tá em terceiro, viu? Tá. Exatamente. Então vamos lá, pontue pra gente. Mas o primeiro é o estado de Massachusetts, Sim. tá? Porque o estado de Massachusetts Ele tá ao leste ou ao oeste? no norte, quase No perto do Canadá, né? sim. Então, depois de Nova York. Então, por quê? Que esse é um estado que ele é mais flexível em relação às leis imigratórias. Tá. Então, no passado, principalmente, foi facilitado muito A essa entrada. questão de pessoas que já estavam lá. Então, lá no estado, eles são ali, os imigrantes são um pouco protegidos. Massachusetts. E aí você tem uma população brasileira grande lá. Ah, é? E o segundo estado, né, não sei se vocês vão acertar aqui, mas que está mais próximo do Brasil, até por uma questão de clima, é a Flórida. A Flórida. Tá? Sim. Então você tem ali muitas famílias e hoje a Flórida é o quarto estado, é o quarto maior PIB dos Estados Unidos. Então, fora que você está num estado que tem todo um clima muito parecido com a gente, tá? Muito parecido com o Brasil e muito próximo do Brasil, né? Então, se você mora em São Paulo, 8, 9 horas você já está ali, Sim. ali em Miami. Tá ali no pezinho, ali embaixo. Se você mora em Manaus, por exemplo, você está a 4 horas de voo, tá? Exatamente. Então, esse é o segundo estado com uma população maior de brasileiros, viu, Igor? Ronaldo, e aí, o que você acha dessa... Se você fosse escolher hoje para o seu filho na área da odontologia, você teria alguma preferência de estado? Ou não há isso? Não, eu acho que O os Estados profissional Unidos, de trabalha modo em qualquer geral, lugar. é magnífico, né? Eu frequentei a ADA, Associação Dental Americana,
durante 25 anos. Todo ano eu ia para os Estados Unidos. E esse congresso, ele é itinerante. Uhum. Então ele já foi na Flórida, então ele tá em Orlando, então ele foi em San Antônio do Texas, que é um lugar maravilhoso, que eu Então, o gosto Texas pra não é caramba. complicado, não é não? Eu ia até Nada, perguntar sobre isso, viu, Roger? não é nada. O Texas me passa a impressão, porque né, tem aquela coisa ainda da guerra civil, ainda usa aquela bandeira pejorativa, né? Daquela coisa que remete ao passado negro dos Estados Unidos, né? De exterminação de indígenas, enfim, tem essa imagem talvez deturpada, me perdoem se eu errar nessa leitura, mas eu imaginava que o Texas fosse um estado mais conservador, que é de fato, mas também para receber profissionais. É um erro de interpretação ou não? É um pouco, tá, Igor? Tá. Hoje o Estou estado, perguntando para quem sabe, claro, né? Claro. hoje o Texas, tá? Ele se Hum, tornou ali um polo tecnológico gigantesco, sim. tá? E com toda esse desenvolvimento do Texas, Mudou a cultura. obviamente você traz mais população e outras áreas também acabam sendo É promissoras, a tá? tal da pluralidade que permite Isso. novos conceitos, novas ideias e Uhum. tira aquele estigma daqueles que são mais conservadores ou bitolados, para não usar um termo tão pejorativo, Sim. que tem aquele conceito: Texas é isso, Texas é raiz, Texas aqui é a bandeira federativa, nós não queremos ninguém aqui e tal. Não tem mais Acho que isso. mudou muito, Mudou? né? Mudou É que eu muito. não conheço Mudou muito. Eu acho que os Estados Unidos presencialmente. ele preza para a mão de obra qualificada, trazer recursos, trazer economia, trazer bom atendimento para a população. E acho que já mesclou muito, como o Roger citou bem. É um país que muita imigração. Acho que as coisas Você acha já que por, melhoraram bem. você acha por conta da política do Biden ou não tem nada a ver com a ideologia do atual presidente dos Estados Cara, Unidos? essa é muito legal, Igor, que essa é uma pergunta que sempre Que a cai. gente mudou da água para o vinho, não que o vinho seja bom, É, né? Ainda vamos saber na prévia, na eleição, é, e aí, essa é uma tudo é pergunta possível ótima. lá, né? Ah, Eu entrevisto 4, 5, às vezes 6 famílias por dia, né? tá. E aí essa é uma pergunta que sempre cai, porque a gente está em fase de transição nos Estados Sim, Unidos, estão né? vivendo Em- um período terrível de reeleição por conta Isso, dessas guerras aí. Ele está isso. tentando contornar para se É, reeleger, isso é fato, todo mundo sabe, sim. né? Mas assim, no sentido imigratório, Hum, tá? Principalmente para os imigrantes legais, aquelas pessoas que buscam green card no Brasil, que saiam do Brasil com esse documento, pode mudar qualquer governo X, Y, Z, e você não vai ser não vai ter impactado, tá? dificuldade. Por quê? Porque assim, a gente consegue ver de 2013 para cá, os Estados Unidos, as informações de imigração, as últimas são até 2023, tá? Então, nos últimos 10 anos, só cresceu a quantidade de green card, tá, emitidos no país. De novo, por quê? Porque o país existe uma demanda e uma dependência Precisa, não é questão de desses. ideologia, de fazer muro, é Não, porque precisa mesmo. não, porque senão Ou, vai. ou o presidente aceita Isso. cumprir aquela demanda e atender a sua população, que é o mais relevante para um grande Claro. líder, do que fazer muro e falar: aqui não entra mexicano. É isso? Eu acho que tem que entrar legalizado numa condição Sim, de somar claro. e não de subtrair. Porque os Sim. Estados Unidos sabem como é que é, né? Bem a nossa, obviamente. Então, se você chega numa condição de somar, você vai ser muito bem-vindo, né? Isso, todo mundo tá lá querendo somar, mas tem Sim. uns que precisam desesperadamente extrair algo. Porque chega lá numa deficiência Viver, tão grande, sobreviver, mas mandar o deficiência- dinheiro para aqui, para cá. e aí não é isso bem a proposta. Tá. Voltando nessa questão que eu queria frisar bem, como dentista, eu digo o seguinte: se você é jovem, pensa em fazer algo nesse sentido, se migrar para lá, eu queria dar um dado muito importante. Nós falamos sobre números, né? E qualificação de dentista. Sim, eu sei que tem amigos meus lá ganhando $200 mil ano, R$ 1 milhão. Amigos que foram meus alunos há quase 15 anos atrás. Foram para lá, hoje são professores universitários e outros que são em clínica. Mas pense, muitas vezes você vai chegar lá como um dentista assistente. Tá. Assistente do dentista. Qualquer um, mesmo sendo assim, qualificado, ele é a porta de entrada mais fácil. essa é mais fácil. Tá. Tá? Eu tenho 2 amigos que estão indo para lá agora. E estão indo para a Flórida. Uhum. E para você ter uma ideia, salário anual
Certo. 250 mil reais Anual. anual. Mas veja bem, se fosse aqui seria 25, 20 mil reais Tá. mês. E o que o Roger comentou. Com 20 mil reais mês aqui no Brasil, você compra alguma coisa. Lá você compra 12. Alguma coisa mais um plus. Né? E se você então fizer uma adaptação do seu currículo aqui, lá, é uma escadinha, for para uma higienista, aí você está falando em 500 mil reais ano. Então é 1 milhão, 500, 250. O 250 é a porta de entrada. Qualquer dentista, muito importante isso, hein? Qualquer dentista que passar por uma empresa séria e for colocado nos Estados Unidos com diploma de dentista, ele tem uma adaptação muito fácil para ser um assistente do dentista. Tá bom? E diga-se de passagem, um trabalho com baixíssimo grau de responsabilidade, embora todos tenham responsabilidade, claro, com um poder de ganho e compra já absolutamente melhor do que a nossa aqui no dia a dia. Quando você fala de uma responsabilidade menor, trocando em miúdos, é porque há lá uma, não desqualificação, mas uma demanda reprimida. E quando chegam profissionais qualificados, ele mostrando mais do que já tem lá, ele já tem essa porta de entrada bem escancarada. É isso, resumindo. Eu quero dizer que quando um sujeito sai daqui formado em odontologia, numa faculdade nossa aqui do Brasil, uma faculdade séria, obviamente, que ele Temos tem boas os pré-requisitos para isso, ele chega lá, e para ele ser um assistente de um dentista, qual que é o trabalho dele para ser um assistente de um dentista, né? Ele vai auxiliar uma demanda, o ator principal do ato é o dentista que já está lá, seja ele brasileiro ou seja americano, ele vai ser um assistente, ele vai ser um assistente administrativo, ou seja, ele vai ajudar a coordenar a empresa odontológica que é o consultório. Quando ele é um higienista, ele vai pôr a mão dentro da boca do paciente para fazer os princípios básicos, né? Uma higienização, uma restauração mais simples, etc. e tal. E, obviamente, dentista, ele vai cuidar da patologia, inclusive, da doença, né? Da doença gengival, fazer implantes, as próteses, etc. É uma escala de responsabilidade de atos. E, obviamente, vão ser bem mais remunerado, o que é atingir uma escala maior de atendimento e responsabilidade. Eu vou mandar um recado aqui pro Pedro, que é meu dentista, junto com o Ronaldo, também pro Roger, porque eu tô vendo que daqui a pouco eu não vou ter ninguém mais me tratando lá naquele instituto lá, porque o cara aqui tá dando a deixa pros caras tudo ir embora. Brincadeira, claro, né? Tá todo mundo lá me atendendo super bem, mas é legal saber que tem mercado e que nós brasileiros somos reconhecidos não só como sambistas, como jogadores de futebol, não que isso seja importante, né? Mas como outras profissões, mas como também odontologistas de qualificação elevada, né, Roger? Igor, um dado aqui, um novo dado, né? Tá. O Brasil já está em terceiro colocado como um dos países com mais emissão de green card nos Estados Unidos. Para essa especialidade. Não, geral. De green cards, né? Green card geral, tá. Então foram emitidos quase 20 mil green card até 2023. E quais são, se tiver esse número, claro, de repente pedir coisa assim de sopetão para você, baseado, qual é o critério maior de green card que hoje está sendo aceito lá? É de estudante geral, é de dentista, é de trabalhador braçal, é de estudante, ou é de esportista? Você tem esse dado aí do green card? Ou de alguém que está indo lá só para casar com americano? Você tem esse dado aí, não? Sim, claro. Então, assim, quando a gente fala nessas emissões, são todos os green cards, né? São vários leques, então você tem alguns grupos. Você tem os family based, né? Que são os green cards baseados em família. Sim. Então, se você casa com um americano ou com uma americana, ou se você tem, às vezes, um pai que já é cidadão americano, sim. e aí o filho entra com o green card. Então, esses são os family based. Tá. Mas os demais são voltados para trabalho. Para trabalho. Então, quem tem um histórico profissional e um histórico acadêmico, tá? Ou mesmo empreendedores, e buscam esse caminho, esses também são bastante relevantes. Tá? Explicando que o empreendedor é aquele cara, me corrija, tá? Porque eu também não sou especialista nisso, eu estudo alguma coisa e tal, mas o cara que empreende nos Estados Unidos, ele já escancara uma porta lá, não é isso? Exatamente. Os Estados Unidos facilita muito, tá? E ele, inclusive, valoriza. Então, empreendedor. Então, se você tem um histórico
como um profissional. Consultor civil, tal. Isso, tá? Eu tenho amigo que faz isso. E lá. você também empreende, então a gente pode acontecer, da gente inclusive montar esse pleito migratório mais voltado nessa área de para quem empreende, tá? Por quê? Porque é algo muito simples, né? Então, assim, em vez de você simplesmente Tirar ajudar, de lá, você tá pondo. é isso, em vez de você Exato. tirar uma vaga, inclusive, você pode gerar Emprego e receita, imposto e tudo mais. Essa é a Exato. ideia. Então, Exatamente. o seu conceito da empresa, da G Immigration, que é um nome muito bacana, muito bonito, aliás, é abrir portas para profissionais trabalhar nos Estados Unidos de uma forma facilitada por seu intermédio, no caso do CROP, voltada a médicos, a dentistas, aproveitando esse mega evento que haverá em setembro. Em resumo, é isso. Né? Exatamente. A proposta do CROP é trazer a G-Immigration, a pessoa do Roger e a equipe, para que a gente possa, então, lá dar esclarecimento de como o dentista que tem interesse em ir para os Estados Unidos e fazer uma carreira odontológica lá, com todas as vantagens que nós acabamos de citar, e ele ser um elemento facilitador, esclarecedor, e que essa pessoa possa conquistar isso a curto prazo. Para nós é uma honra poder ter empresas assim, porque, repito, eu não estou aqui fazendo uma apologia aqui a dentistas. Vamos embora. Vazem no Brasil, deixa tudo pro Ronaldinho. Eu brinquei aqui. Deixa tudo para mim. Brinquei que não vai ter ninguém lá no Instituto, justamente para essa deixa sua. O fato é que, para nós, eu estou formado há 35 anos. Tenho um filho agora que vai prestar odontologia. A gente gostaria que tudo isso fosse mais diferente. Só que é o seguinte, a cada dia que passa, abre de 1 a 3 faculdades de odontologia nesse país. Quantas tem, Ronaldo? São 658 faculdades nesse país. Quantas são boas? Impossível falar sobre isso. Né? Impossível falar sobre isso. Mas a gente sabe Quantas que... são ótimas? Ótimas você sabe dizer. Eu vou te falar agora e resumir. O Conselho Federal de Odontologia acabou de decretar o exame pós-formatura para qualificar quem pode atuar na odontologia. Olha só, o que acontece... Isso. Não, isso é ótimo. Isso é ótimo. É o que acontece com a AB. Tá, sim, do advogado. Tá. Então, das ordens do advogado. Ou seja, o dentista vai formar, ele vai precisar prestar um exame do Conselho Federal de Odontologia. Pô, aí tudo bem. Porque estava sem fim. São 600 faculdades hoje. Quando você fecha os olhos, acorda 700 faculdades. Quando você... São até, sei lá, 5 anos atrás, 250 mil dentistas. Hoje são 410 mil dentistas no Conselho. E não vai parar. Aí eu te falo, tudo bem que o Brasil é grande. A população... Tem muita gente precisando de tratamento odontológico. Sim, pessoas que precisam, né? Mas se é subhumano, esse capitalismo, esse mercantilismo, nem sei mais como classificar, do cara buscar o dinheiro na educação de uma maneira não qualificada. Não tem problema o sujeito ter uma faculdade de odontologia, não tem problema você ter facilidade de entrar na faculdade de odontologia, mas o que tem problema é você não se formar numa condição qualificada e boa para você poder atender a população e causar problemas graves, né, na arcada bucal de pacientes. E eu sei porque eu atendo pessoas que infelizmente passaram por maus atendimentos. E isso só leva à perda da moral do odontólogo, né? O dentista, de passagem, ele é um médico orofacial. Então, uma profissão que ele tem que ser extremamente profissional, extremamente respeitado. E do jeito que as coisas caminham, com essa quantidade de profissionais, essa quantidade de faculdade não qualificada, obviamente isso não vai dar bom. Então, qual que é o papel do CROP? Trazer, sim, novidades, ciência, tecnologia, inovação, gestão de carreira. Tá? Então, nós temos lá uma M360, uma mentoria de gestão de carreira. O que nós estamos trazendo para essa mentoria é: se você quer se qualificar no Brasil, várias escolas de qualidade para você fazer isso. Se você busca um bom lugar para você trabalhar no Brasil, várias pesquisas de localidades no Brasil de carência profissional. Agora, se você tem interesse em mudar para os Estados Unidos, mudar plano de carreira diferente, nós temos a
a G-Immigration para te dar toda a orientação para isso acontecer. Eu Essa vou é a fa- função do crop. Eu vou fazer aquele intervalozinho break, fake, você já conhece, porque eu tenho que aproveitar aqui a minha deixa, você vai entender o que é a dificuldade da gente conquistar as coisas, mesmo com excelência, né? Então, meu caro Rafael, vamos pro nosso break. Aí você vê que não tem nada por enquanto, porque nós estamos conversando também como todo recém-formado na área, embora já esteja na profissão há 25 anos, mas o podcast é novo, está ganhando engajamento semanalmente, e a gente espera que cada pessoa que está vendo essa tela aqui, ó, do Pode Mais, possa contribuir conosco, e quando eu chamar o intervalo, apareça uma marca, ou tenham aqui alguma equipamento, alguma coisa, para a gente fazer essa coisa crescer, avançar e levar conhecimento para as pessoas, seja na área da saúde, da educação, de vários segmentos que o nosso Brasil precisa, né? Mostrar a sua cara, mostrar que tem gente qualificada para servir, tanto aqui como lá fora, não é isso, Ronaldo? Não tenha dúvida disso. E estou para dizer, então, para isso que, ó, o crop, ó. Eu tô até usando também aqui, ó. Eu também, ó, Adotei o crop, A gente tá hein? alinhado, hein? E não é merchan, não. 25 anos. Ele não vai ser meu patrocinador, não. É. Isso aqui é porque eu acredito no projeto, mas eu vou ter uma conversinha com ele aí, de bastidor do meu tratamento. Pois é, eu quero conhecer um pouco mais sobre isso. Nós temos várias empresas, como eu disse, são 40 empresas, sem contar as entidades de classe como a ABCD, Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas. Olha a ABCD. logomarca, que linda. Olha lá, Põe na 25 tela anos. geral, por favor, Rafa. 25 anos prospectando ciência. Isso é, para nós, uma honra e um prazer, né? Fazer isso aqui. E a cidade de Ribeirão Preto acomoda muito bem. Uma gastronomia maravilhosa, no Multiplan Hall. E aqui é um polo cervejeiro, pessoal. Ou seja, Mas você só fala de cerveja que eu não tô com sede, tô em jejum, você fica me xingando. Eu não soube com cachaceiro, mas essa água nós Ribeirão temos o Preto aquífero também Guarani. é uma das nossas virtudes, né? Exatamente. Então, quando o convidado vem pro Crop, ele traz a família, porque ele vem, aproveita, vem no Ribeirão Shopping, porque é dentro do Ribeirão Shopping. Os hotéis estão todos ao redor, então tem uma boa alimentação e ele ainda pode fazer um tour, né, gastronômico e também cervejeiro, para quem gosta, sim, né? Sim. Nós temos inúmeras marcas. Aliás, não só cervejeiro, Vinhos vinícola, também. Vinícola também. a Terras Não, Altas. devo de Tal. passagem, um dos nossos patrocinadores é a Vinícola da Terra. Terras Altas é contigo. Então tá conosco, então é Nós muito somos legal. além de cerveja, viu? Aqui é bom churrasco, embora não sejamos gaúchos. Nós temos boas churrascarias. E não é merchan, repito, gente, por favor, não estou fazendo isso para atrair, não, porque eu já conheço todo mundo. Um dia eles vão chegar. Nós temos belas churrascarias, belas cervejarias. A prova é que a Colorado, ela era raiz, artesanal, tal. De repente, a Ambev, opa, quem são esses caras? Pegou. Pegou. Então, o Ribeirão é um polo criativo, né, de pessoas que têm alta capacidade em vários segmentos, né? Sem dúvida alguma. Olha, eu queria... Roger, por gentileza, tem a palavra. Tô super feliz por estar aqui novamente. É um prazer pra Igor, gente também. Ronaldo, obrigado pelo convite, participar. E tô muito mais feliz ainda em participar do Crop. Acho que são 2 dias que a gente vai estar presente. Um divisor de águas, Sim. esse 25 anos do Crop. Com certeza. E eu queria saber de você, pro cidadão que não é dentista. Você me permite? Claro. Porque aqui eu tô com um cara que sabe tudo de Migração. green card, eu vou perder a chance de perguntar. Às vezes tem alguém vendo. Isso é importante. Poxa, eu queria tanto ir para lá, mas não conheço nada desse green card aí, tal, tá falando só de odontologia, não sou dentista. E o cara tá lá e não perguntou para ele. O cara é fera, o Igor não perguntou como que eu consigo entrar nos Estados Unidos legalmente e tal. Por favor, Roger, nos explique como a AG Immigration pode ajudar outras pessoas que não são da área da odontologia.
Perfeito, perfeito. A gente vai estar lá no Crop, obviamente, focado Na odontologia, sim, que é um nicho e tá? tal. Mas eu sim. já deixo aqui esse canal aberto. Por isso que eu te dei a deixa né? pra você falar aqui. Exatamente. Então, você consegue seguir a gente no Instagram, que é agimmigration.law, AGmigration, que é LAW, ou Tá. mesmo no site da Agimmigration. Porque é muito importante, tá, Igor, que você que tem interesse e não sabe se você atende os critérios de elegibilidade, sim, que você entre em contato com a gente, e é super simples. No site da AG, você vai colocar algumas informações básicas, é um formulário sim. online. Esse formulário chega para um time extremamente qualificado que vai fazer uma triagem. E vai te procurar E falar, você se- tá dentro, falta isso, falta E se aquilo. você qualificar, tá? Você vai fazer uma reunião. A gente faz as reuniões através do Google Meeting, tá? Sim, Que é uma reunião online sim. de aproximadamente 45 minutos para entender o que você busca, quais são as suas qualificações, quais são o seu histórico profissional e educacional Ou estudantil. ou estudantil, porque a gente vai te dar um melhor caminho, tá? Então, assim, existem N caminhos, tá? Inclusive pro cidadão comum. Inclusive para um cidadão comum. É isso que eu Mas queria saber de resumindo, você. que eu não vou fugir da sua pergunta, você, qualquer profissional de todas as áreas, seja da área da saúde, da áreas exatas, da área do mercado financeiro, Humanas tem uma brechinha lá? humanas, Onde é a inscrição que eu tô fazendo agora? todas as áreas, porque hoje existem mais de 9 milhões de vagas em aberto nos Estados Unidos contra 6 milhões de pessoas desempregadas. Sim. Existe um gap gigante. Então, assim, todos os profissionais existem. Os Estados Unidos precisa muito de todas as áreas, tá? Mas é importante entender, conversar com a gente, bater um papo, Sim. pra gente identificar se você atende os critérios ou não. E você sabe, eu estava comentando ontem com os amigos na viagem sobre Portugal, né? E tá havendo uma certa xenofobia, não geral, né? Mas quando há, ela ganha projeção, né? E por quê? Ouve-se, né? En passant, né? Não com muito detalhamento, é que lá os portugueses estão se rebelando contra brasileiros, pichando fora daqui e tal, tal. E aí eu entendi o seguinte, pelo que eu pouco li, me permitam se eu estiver errado, põe nos comentários aí do YouTube, Igor, está equivocado, é mentira, não é isso, tal. Mas voltando, o que eu vejo é que portugueses não querem determinado trabalho e brasileiro aceita. E aí eles entendem como tirar mão de obra deles. Aí eu, como protecionista e patriota no bom sentido, porque hoje tem vários sentidos de patriotismo, eu acho assim que é legítimo o cara ir lá, trabalhar, gerar imposto e servir a um país também com a sua mão de obra. Sem contar com a questão histórica, que não é o tema aqui, mas eles nos devem bastante. Tiraram muito daqui. Então, nos acolham, portugueses, com todo carinho, patrícios queridos, que nós somos quase do mesmo sangue. E lá atrás, tiraram muito de nós. Então, quem está aí merece respeito de vocês, como vocês merecem também, né? Que estão aqui e têm muito respeito, né? Queria só fazer esse adendo, não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas é questão de imigração, isso é muito complexo, né? Mas você trouxe um ponto, né? Hoje a gente atende, sim, né, uma comunidade que está no Brasil, tá, Igor? Então, a maioria... Eu falei alguma coisa errada aqui, porque você conhece a causa. Pode discordar, eu viu? não tenho eu aqui não sou dono da uma razão, profundidade dessa perseguição, então assim, eu não sou não, melhor mas para a te gente falar. vê no noticiário pichação, não Sim, queremos brasileiro aqui sim. e tal. É ruim pra gente que é brasileiro ver isso. Claro que a imensa maioria é super bem querida, Sim. tratada. A imensa maioria, repito. Mas aquele grupo extremista, tal. A minoria, acho que sempre qualquer tem, população sempre tem uma minoria tem a que... minoria. Eu penso... Mas é essa que ganha notoriedade.
Infelizmente. Penso sobre essa questão para concluir, assim, da minha parte, né? Fala aqui com vocês. Aqui. Primeiro, agradecer também a presença do Roger aqui conosco, tá, que fez questão de estar aqui conosco, abordando essa questão tão grandiosa. A imigração, eu acho que ela tem um papel positivo para ambas as partes, Sim, né? O que se passa é qual é o propósito? sim. Esse propósito, ele tem que ser benéfico, principalmente para quem recebe, né? E, obviamente, para quem vai, tem que ter o propósito de se adaptar bem ao local onde vai ser recebido e poder acrescentar as condições do local e, obviamente, tirar o proveito ou garantir o propósito da situação. Sendo assim, é um ganha-ganha importante para quem vai e para quem recebe. Muitas vezes pode acontecer um desequilíbrio nessa história. E isso que às vezes não é nada favorável. É a pessoa que quer ir a qualquer preço e quer chegar lá e vencer a qualquer preço. De qualquer jeito, né, De E, Ronaldo? mas tem qualquer um jeito, detalhe também, né? só desculpa te interromper. Há muitos empregos de brasileiros que estão ocupando lá que portugueses não querem. Isso é um fato que não é do Igor que está falando. A gente ouve relatos, informações, noticiário, e reforço que esse podcast não é dono da verdade, mas gosto de pôr pontos de discussão. Por isso você pode comentar aí embaixo, discordar, me explicar. Eu estou aberto a ouvir, entender melhor, corrigir, fazer um outro podcast, me redimir ou ter a certeza que estou falando algo real, entendeu? A questão da odontologia em Portugal, estou formado, eu repito, há 35 Sim. anos, e foi praticamente um auge naquela ocasião. Sim. Muita gente foi para lá, porque lá em Portugal teria que fazer medicina, e depois odontologia, é uma carreira É? longa, e aqui já é menor, e muita qualificação, foram para lá. Alguns já voltaram, outros ficaram lá, numa condição privilegiada, como a Europa oferece também. Agora, vocês que estão aqui nos assistindo e ouvindo, né, a questão da imigração dos Estados Unidos, o que eu quero dizer para vocês, que como dentista, como odontólogo, a odontologia brasileira é muito boa. E os Estados Unidos, quando você se adapta às condições, à, à qualidade de vida, existe, claro, mas existe também os costumes do povo, né, americano. Então você tem que se adaptar a isso. Quando você, assim como a gente aqui no Brasil, quando você se adapta a isso, parece que é um padrão de linha reta, né? Ou seja, você tem segurança, você tem educação, você tem saúde, você tem qualidade de vida, poder de compra, e você tem uma coisa que é importante, que é uma tranquilidade, se você realmente atende ao propósito de ser um bom profissional, um excelente prestador de serviço, respeitar as leis do próprio local, ou seja, se adaptar às condições que te oferecem. E cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, não é É verdade? verdade. E esse é um. E o ponto que você trouxe, né, Ronaldo, é super importante, né? Porque assim, quando você entra nos Estados Unidos com um green card, então você sai do seu país com todas as permissões. Sim. Você não vai passar novamente aquele receio de, nossa, será que Ser vão deixar barrado na entrar? imigração. Então, que como muitas, infelizmente, muitas famílias Sim. fazem, né? Então, assim, eu atendo muitas famílias que vão por um caminho que seja de um visto de turista, ou seja de um visto de estudante, mas que de fato ela quer morar lá e trabalhar. E aí acaba fazendo alguma coisa e acaba perdendo todo esse sonho, às vezes é mandado embora do país, é deportado, Uhum. e aí tem um estresse muito grande em família. Então, assim, quando você faz um green card de forma planejada, de forma Sim. estruturada, principalmente para quem vai com família, né, que você não está indo sozinho, tá indo com a sua esposa, com o seu marido, com o seu parceiro, com a sua parceira, com os filhos, né? Então Sim. você sai do país, chega nos Estados Unidos, eu falo sempre isso, pela porta da frente. Por quê? Porque a única diferença que uma pessoa que tem green card em relação a quem é um cidadão americano, a única diferença é que você não vai poder votar e você não vai poder assumir cargos públicos. Do resto, quem tem um green card, ele vai conseguir acessar todos os benefícios, todos os direitos e todas as oportunidades Até parece, que acho o país que o oferece. voto não é obrigatório nos Estados Unidos, né? Acho que não é. Eu Não, também não, não. não é eu obrigatório, acho que não não. é. Ele é federativo,
mas não é obrigatório, né? Sim. Mas é isso, gente. Eu queria ficar... Horas, assim, né? Dá pra te falar sobre Não, um a monte de gente coisa, tem né? muito tema, eles vão É. surgindo, né? E dá pra gente Então vamos fazer fazer o vários seguinte, temas. Diga. Vamos ao crop. Não, o Crop tem que ir. Tem Vamos que ir. festejar no crop. Vai ter show lá, Vai ter show lá que eu não posso falar ainda de quem é, internacional, vai entendeu? trazer o Iron Maiden aí. Mas confesso que eu vou Ah. falar aqui em primeira mão, aqui não pode mais. Vamos ver. Tá vai bom? vai dar uma colher de chá? Vou dar essa colher de chá e marca a sua entrevista antecipada com a Jam Immigration, porque eu tava dizendo pro Roger aqui que lá tem um stand apropriado e tudo mais. Existe sim aquela dinâmica do crop, Sim. as outras salas de aulas e tal. São mas 2 ele- dias, né, Ronaldo? Sim. Dá tempo de Mas fazer. o Roger terá espaço e ambiente aqui em Ribeirão Preto Sim. para antes e depois do crop Claro. poder receber as pessoas. Você vem sempre a Ribeirão Preto? Eu tenho Residência? a família da minha esposa é de Pirassununga, né? Tá, pertinho Então aqui. tá pertinho. Uma horinha. Então, vira e mexe, eu tô aqui Se também. precisar correr pra você, ó, pelo amor de Deus, Roger, me Ah, ajuda. vai Você tá ser- pronto aí. Vai ser um prazer. E tá? hoje tem a questão da online também, que você facilita muito. Exatamente. Muito, né? Mas é legal, né? Porque assim, se você que tem interesse e desperta, né? Você tem esse sonho ou tem mesmo esse plano, ou mesmo é um curioso, né? E busca mais informação, entre em contato com a gente, que a gente vai fazer já uma triagem e aproveita o crop, né? Porque a gente vai estar lá presencialmente, eu junto com o meu time, tá? A gente vai conseguir, a gente vai ter acesso às 2 salas, a gente vai falar ainda com mais profundidade sobre o assunto, mas a gente vai ter oportunidade também de apertar a mão, de te fazer uma consulta ali E presencial. de falar de outras questões de imigração Sim. que não são ligadas só à odontologia. Embora, Perfeito. repito, o escopo disso é o crop. Repito, Sim. esse podcast é do crop, mas um profissional desse gabarito estará lá, certamente pronto para atender pessoas também Sim. interessadas em chegar até os Estados Unidos por outro caminho, né? Profissional, pessoal, qualquer que seja. Com segurança. Com segurança. Com segurança e legalidade. É, exatamente. Ronaldo, eu queria agradecer de novo você, sempre trazendo assuntos muito relevantes, o papo flui, gostoso com a gente aqui, e hoje com o Roger foi fantástico, a gente saiu um pouco da nossa casinha, Exato. né? Abrimos um leque interessante que o CROP vai permitir, né? Então, obrigado, Roger. O Roger Matheus de Souza, representante da AG Immigration, vai dar a sua consultoria, posso chamar assim? Claro. É lá no CROP, dia 7, 11 e 12 de setembro. 11 e 12. Sim, Inscrições abertas já. crop.com.br. Tem a fase 0, explica. Lote 0 agora, Lote zero. que vai até agora, final desse mês, tem 50% de Ele tá valor. imitando até o João Rock, porque tem lote 1, 2, 3. É porque tá tão grande o negócio que o cara já tá comprando lote antecipado para garantir vaga. Só que o Multiplan é lindo, tem espaço de sobra e vai caber todo mundo, super bem atendido por profissionais extremamente E competentes. assim, Igor, uma consultoria presencial É muito individual, legal. Sim, tá? é outra coisa. Uns clientes do mercado de imigração pagam de 500 a 1.000 dólares, tá? Sim. Para ter essa consultoria Sim. detalhada. Então, assim, você que tem interesse ou se tá com dúvida de participar É do uma CROP, chance de ouro. é uma oportunidade também, não só, né, para escutar todos os especialistas que o CROP proporciona, mas também ter esse olhar de um novo caminho, de um novo start na sua vida e na sua carreira. Eu vou fechar o vídeo aqui, o nosso podcast, com aquele videozinho meio bacana que o Roger trouxe pra gente, para só dar um resumo do que foi essa conversa aqui e a gente encerrar mais esse Pode Mais aqui. Vamos lá, produção! Já pensou em ter o seu green card para viver e trabalhar nos Estados Unidos? De um lado, temos os Estados Unidos, precisando como nunca de profissionais em diversas áreas. Do outro, tem a AG Immigration, o escritório de advocacia imigratória com o melhor time para tornar seu sonho americano em realidade, com total segurança e de um jeito super legal. Faça sua avaliação gratuita agora mesmo. AG Immigration, seu sonho é logo ali. Quer trabalhar nos Estados Unidos? Legalmente, exercer sua profissão com dignidade, honrar o nosso país, levar nossa bandeira? Olha, tem um brasileiro lá que é muito bom. Faça isso, vá ao CROP, converse com o Roger, converse com o Ronaldo, converse comigo também, não sei nada de odontologia, mas eu sou palpiteiro até.
vou indicar, vai lá no Roger, vou lá com ele, a gente bate papo, eu como jornalista vou cobrir, fazer tudo o que for possível para elevar esse evento grandioso que tem 25 anos. Não é qualquer um não, meu amigo. Exatamente. Estou muito feliz por essa data. A gente E quer você merece, comemorar. Ronaldo. Obrigado. A gente quer comemorar isso em alto nível. E, diga-se de passagem, eu sou um candidato a esse de Green Card. Achei que era vereador. Não, Tá não. cheio aí, meu Deus Não, do não, céu. não. Tá surgindo cada coisa. Ó, quando o Roger me Santo. fez uma entrevista, ele falou assim: olha, eu vou te fazer 10 questionamentos. Se você tiver pelo menos 3 desses, você é um candidato ao Green Card. Você passou? Eu tirei nota 7. Ô, metido. É, não foi? Isso quer dizer que dos 10 critérios de um determinado visto, Ele né, pode repassar pra alguém? o Ronaldo tem 7 dos critérios, né? Não, a Então, gente assim, já é sabe. esse exercício que é muito... Porque, assim, mais importante do que qualquer empresa ficar sabendo da sua elegibilidade, da sua confiança, é o próprio peticionário, né? É o próprio Exatamente. cliente, é a Sim. própria pessoa entender quais são os critérios e o que ela consegue contribuir. Né? Na minha formação, então eu sou educador, eu sou também um gestor de carreiras. Hoje, muitos profissionais me buscam para entender assim, como é que consegue chegar até determinado nível da odontologia, tanto na parte científica, empresarial, enfim, a gente conhece muita gente e também tem uma vida investida na profissão. E coube a mim buscar alternativas. Essa é uma alternativa. Claro que existem inúmeras outras alternativas. Eu tenho uma clínica escola, uma clínica de pós-graduação, uma clínica hospital, eu tenho um CROP, enfim, tenho o meu nome. Então, as pessoas me buscam e falam assim, ó, Ronaldo, se alguém tivesse que falar alguma coisa para mim, que é no caso você que eu estou te procurando, o que você falaria? Aí me passa pela cabeça uma coisa. No caminho que eu escolhi para chegar onde eu cheguei, claro, não foi fácil, escalamos montanhas altíssimas. O que acontece quando você escala, assim, você não pode deixar um equipamento importantíssimo para trás. Então, vamos supor que você precisa escalar uma montanha, que você precisa do oxigênio. Senão vem. Você não e vai também chegar vem até o avalanche fim. também. Você não Tem vai chegar outra até o coisa fim. também, né? Então, Tem que acabar tá quantas certo. ruas você virou e estava lá escrito sem saída? Aí você volta. Isso te leva a perda de tempo e frustrações. Então, as pessoas, quando me buscam, falam assim: conta para mim aí, Ronaldo, qual que é um elemento facilitador para minha carreira? Então, eu tenho o M360, que é um acelerador de carreira. Então, eu digo: olha, aqui você pode fazer A, B ou C. Mas temos essa alternativa. Essa alternativa que já realizou sonhos de muitos profissionais da área da odontologia. Hoje, praticamente, este ano, mais de 5 colegas já foram para os Estados Unidos. Eu tenho a história de outros que já estão lá, muito bem adaptados. Então, o Crop fez questão de se aproximar de uma agência séria para trazer, para que a gente possa, então, trazer essas informações e esse benefício para a classe odontológica. Esse é meu papel. Parabéns. E, Roger, quando você puder, mande vídeo pra gente desse pessoal lá nos Estados Unidos, que as pessoas possam ver literalmente como é estar lá atuando através da sua empresa e da capacidade delas, claro, né? Para que a gente mostre aqui Com em outros certeza. episódios. Será um prazer aqui. Tá bom? A gente marca numa próxima oportunidade. Quem sabe a gente traz aqui alguns insights, alguns depoimentos. Exatamente. Como foi um prazer receber vocês aqui, Dr. Ronaldo, o Roger Matheus de Souza, da AG Immigration, um facilitador para você entrar de forma legal e trabalhar e mostrar a sua competência como profissional do nosso querido Brasil. Um grande abraço, até o próximo. Valeu, pessoal. Valeu, turma. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. É, Ó.